Um ex-jogador de futebol é acusado de matar a própria irmã para ficar com a herança. De acordo com o testamento, a casa em que eles moravam ficaria para Samura. Mas Luiz Antônio não queria se mudar do local e ir morar em outro imóvel deixado pela mãe. Acompanhe comigo a reportagem que acaba de ficar pronta. O ex-jogador de futebol Luiz Antônio de Medeiros Sena, de 45 anos, está sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro e já é considerado foragido pela justiça. Segundo as investigações, Luiz Antônio é autor de um crime bárbaro, motivado por ganância. A vítima é a própria irmã, Samura Braz, de 34 anos. A designer gráfica desapareceu no dia 13 de março, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. O corpo dela foi achado em uma praia da região. Tinha ferimentos à faca e estava esquartejado. A dona Antônia Sena, que morreu em 2014, era mãe adotiva desse casal de filhos. Desde que ela morreu, os dois vinham brigando por causa dessa herança. E havia uma grande discussão entre os irmãos porque a Samura queria que o Luiz saísse de casa, porque a casa era dela. E ele se recusava a sair porque ele estava desempregado e não queria desocupar um dos imóveis dele e deixar de receber a renda do aluguel. Então as brigas eram constantes, as discussões eram constantes. Isso é afirmado por vizinhos, por familiares e por amigos da Samura. Então essa tragédia realmente era uma tragédia iminente. Conforme o testamento deixado por ela antes de morrer, a casa onde Samura e Luiz Antônio moravam deveria ficar com ela. Mas o irmão não se conformava e queria o imóvel para ele. No dia 13 desse mês, Luiz Antônio teria matado Samura com 30 golpes de faca e jogado o corpo aqui, nesta praia, na Ilha do Governador. Foram precisos 2 dias de buscas para encontrar todas as partes do corpo da vítima. Quem registrou o desaparecimento foi uma amiga de Samura, 7 dias depois do sumiço. Luiz Antônio também resolveu ir à delegacia no último dia 21 e foi ouvido sobre o desaparecimento da irmã. A polícia desconfiou dele. Ele se prestava com normalidade. Na hora que houve a investigação, o inspetor, muito inteligente, capaz, já começou a desconfiar dele. Então perguntou para mim, logo após, se eu confiava nele. Eu disse que até então confiava, porque eram irmãos, né? Causou estranheza aos investigadores o fato de, apesar de morar com a irmã, Luiz Antônio não ter ido antes à polícia registrar o desaparecimento dela. Além disso, ele apresentava vários ferimentos nas mãos e foi convidado a fazer exame de corpo de delito. Nesse exame ficou constatado que ele estava com lesões provenientes de emprego de arma branca, 6 perfurações. Em sede policial, o Luiz deu 2 versões para essas lesões. Num primeiro momento, ele disse que teria se acidentado num jogo de futebol no dia 13 aqui em Manguinhos. E durante o próprio termo de declaração alterou essa justificativa para a lesão, dizendo que teria sido roubado na porta do Maracanã no dia 13, que ele teria ido ao jogo à noite, teria sido roubado e entrado em luta corporal com o bandido. Nós provamos que ele não foi ao jogo do Maracanã. A mulher de Luiz Antônio, que mora na mesma residência, também foi ouvida. As investigações concluíram que o ex-jogador matou a irmã depois de deixar esposa e filho em uma festa de aniversário. A briga aconteceu dentro de casa. Os ferimentos na mão dele teriam sido causados por uma faca que Samura pegou para se defender. Ainda segundo a polícia, Luiz Antônio usou o próprio carro para se desfazer do corpo. Depois, escondeu o veículo. No último dia 23, os agentes estiveram na casa dele para intimá-lo novamente, mas ele fugiu pela porta dos fundos. Nós realizamos uma perícia e aplicamos o luminol, que é uma substância que reage quando existe sangue oculto. E essa substância reagiu no quarto dela, no chão, ao lado da cama dela e em todo o banheiro. Então nós temos a certeza ali de que a dinâmica do fato, o homicídio aconteceu dentro do quarto dela e o esquartejamento provavelmente dentro do banheiro. Reagiu no box, reagiu na parte de fora e na pia do banheiro. A mãe do casal de irmãos, Antônia Braz, morreu em 2014. Ela havia adotado Luiz Antônio e Samura ainda pequenos. Segundo o pai, os dois foram criados com o mesmo amor e cuidado. Luiz Antônio Sena chegou a jogar no time do Bangu e na Portuguesa nos anos de 1990. Mas depois de sair do futebol, ele não trabalhou mais.
Já Samura se formou em desenho industrial, tinha doutorado na área. Ela abriu uma empresa no ramo e era bem-sucedida. E ela, dentro desse apartamento, ela tinha a firma dela, que ela era uma menina formada, né? Ela formada em desenho industrial. E ali ela formou a firma dela, estava expondo, tinha futuro, né? E houve esse fim triste, né? Preocupada que os irmãos pudessem brigar por causa dos bens, a mãe deixou o testamento pronto. Ele achava que ele tinha que ser o dono, entendeu? Achava que tinha que ser o dono e queria assegurar, inclusive, alguns aluguéis que tinham ali, que era para ser dividido entre eles, e ele segurava tudo na ganância.